Vocês estão prontos para a palavra? Glória a Deus, glória a Deus. Querido, aperta o cinto, está bem firme. Eu quero compartilhar com você uma palavra. E o propósito dessa palavra é movimentar o mundo espiritual ao teu favor. Amém? Ferramentas que estão à nossa disposição e que nós precisamos ativá-las. E que por muitos e muitos anos, na verdade não, desde o início da criação, é uma verdade exposta ao alcance da humanidade, porém com o tempo nós perdemos esse favor e essa bênção, ok? Então eu quero compartilhar com você e ativar esse princípio e esse valor e essa ferramenta tão extraordinária na vida da igreja, a partir de hoje na sua vida. Amém? Prepara-te, abre o teu coração. Se você está aberto o teu WhatsApp, o teu Facebook, segura um pouco, desliga, né? Já fez o check-in? Faça o check-in, ok? Mas depois desliga, para você não se distrair, ok? O WhatsApp não é do diabo não, o Facebook não é do diabo não, ok? Mas ele é um instrumento de distração, certo? Esses dias uma pessoa falou, poxa, eu estou não sei em quantos grupos no WhatsApp. Eu fiquei pensando, pô, essa pessoa tem dificuldade de trabalhar. Está entendendo? Porque eu tenho alguns grupos, eu vou saindo de vários grupos, me coloco em quase todos os grupos, eu vou saindo, fico só com os necessários, e já é uma tentação ali. Então cuidado faça do WhatsApp um instrumento de comunicação e não de distração, senão ele rouba teu tempo, ele atrapalha a tua produção, ele distrai você, principalmente num culto, não é verdade? Os adolescentes lá atrás, né? Todos concentrados, ouvindo a palavra de Deus, porque Deus tem coisas tremendas para fazer. Ok, povo? Salmo 34, versículo 7. Vamos ler o que diz esse texto aqui. Diz assim: o anjo do Senhor, diga, anjo do Senhor, é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Uma versão mais tradicional: o anjo do Senhor acampa-se, fica de acampamento, fica de plantão ao redor daqueles que temem o Senhor. Quantos aqui temem o Senhor? Amém? Então você tem o anjo do Senhor ao teu lado. E qual que é a missão desse anjo? Livramento. Livrá-lo. Queridos, o anjo do Senhor, ele está de plantão. O anjo do Senhor, ele é um plantonista, 24 horas por dia, 365 dias do ano. A Bíblia diz que ele não dorme, ele não pisca, ele não tira um cochilo. Ele fica ligado ao teu redor o tempo todo, para o quê? Para te livrar. Aleluia por isso. Glória a Deus. Se você perceber, você vai lembrar de muitos livramentos que já aconteceu na tua vida. E talvez por falta de conhecimento, você nem percebeu que lá estava o anjo do Senhor, livrando você de acidentes, livrando você de assaltos, livrando você de armadilhas, livrando você de enfermidades. Querido, o anjo do Senhor é algo fantástico, e um dom, e um presente que Deus nos deu. Amém? Uma vez eu estava com um amigo meu, um missionário, e eu levei ele para ficar em casa. Ele precisava arrumar um lugar, e estava procurando emprego e tal, estava passando um momento difícil, e eu levei esse amigo para morar em casa, para morar uma semana. Ele ficou 2 semanas, ficou 3 semanas, ficou 2 meses, e foi Jesus amado, né? Mas ele ficou lá, ficou uns 3 meses, eu acho, morando comigo. E ele certa noite, ele estava voltando, chegando em casa já bem tarde da noite, e quando ele estava entrando na minha casa, entrou no quintal, abriu o portão, tinha alguém andando ao redor da minha casa. E ele percebeu aquilo, viu essa pessoa, falou, Jesus, estou querendo roubar a casa, estou querendo assaltar o Kels. E eu dormindo lá, né, como um anjinho. E ele abordou esse cara, falou, ei, né? Cara macho pra caramba, né? E aí, essa pessoa voltou, chegou perto dele
e disse para ele o seguinte: não, não se preocupe, eu estou aqui para aguardar a casa do pastor Tess. Um anjo. O anjo estava lá. Estava lá. Certa vez também estávamos no carro, estávamos indo, carro cheio, né, com 5 pessoas, estávamos indo para um lugar, íamos para um evento, aí, um seminário, não sei. E eu estava chovendo, e ali na Vila Auer, eu cruzei, passei o sinal, né, o sinal estava verde para mim, minha preferência. Eu passei a avenida e veio um outro carro de lá, chovendo, um sinal vermelho, ele estava passando, ele veio com tudo. E nesse momento, você não sabe o que fazer, né? Vai bater, vai arrebentar. Mas algo incrível aconteceu. O carro dele virou antes de chegar no nosso. Como se tivesse alguém chegado, desse um chute bem no... Tum! E o carro ficou rodando assim. A ponto de você ver o carro girando e parar e não tocar na gente. Eu não vi o anjo, mas, querido, não era possível, nem se o cara fosse motorista de provas ali, né? Era incrível o que aconteceu. Naquele dia, eu tive certeza, o anjo do Senhor me livrou mais uma vez. Quantos acidentes que você nem sequer tem noção, e estava o anjo lá e te livrou desse acidente. Quantos assaltos, quantos ladrões tentaram entrar na tua casa na noite, e você dormindo tranquilo com a tua família, e foi frustrado o assalto, e você nem soube, porque o anjo estava lá para te livrar e te guardar. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre o ministério dos anjos, ok? Quero falar com você sobre o serviço dos anjos que está à nossa disposição. Veja o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 13. Ele está fazendo, o autor de Hebreus, ele faz uma teologia, ele faz a comparação entre Jesus e Moisés, Jesus e a lei, Jesus e o sacerdote, sumo sacerdote, e ele também faz uma comparação entre Jesus e os anjos. Ele diz, Jesus é maior que os anjos, ok? Mas ele diz, ao qual dos anjos de Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ele está dizendo, para nenhum anjo, Deus deu essa autoridade. Ele está falando, para Jesus ele deu. Mas nessa comparação entre anjos, ok? Jesus e os anjos, ele traz um ensinamento no versículo 14, sobre quem são os anjos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Olha o que ele está dizendo. Jesus é maior que os anjos. Mas ouçam, os anjos, eles são espíritos ministradores, são servos, enviados por Deus para te servir. Diga-se, o anjo não é maior que Jesus, mas o anjo é o meu servo. Amém? Você queria ter um servo? Quantos querem ter um servo? Você tem, é o teu anjo. Amém? Você tem, querido. Nós precisamos aprender a administrar o ministério dos anjos, aprender a trabalhar e a fazer uso do serviço dos anjos. Ok? O que aconteceu sobre o ensino de anjos? De alguma maneira, um ensino errado entrou e deturpou o ministério dos anjos. E por muitos anos, a igreja, ela prestou culto aos anjos. Diga assim, anjo não é digno de adoração. Amém? O problema foi, por que você pouco se ouve ou nunca se ouviu a respeito, alguém ministrando sobre o serviço dos anjos? Por quê? De alguma maneira mística, enganosa, a igreja, ela olha para o anjo e ela faz do anjo um objeto de adoração. E você vai ver que muitas vezes, em aparições de anjos, os homens de Deus na Bíblia também se confundiram e tentaram adorá-lo, tentaram se prostrar, e todos os anjos que receberam essa adoração, eles falaram, opa, não me adore não. Levanta aí, rapaz, você não pega bem para mim. Amém? Querido, anjo que se preze, anjo bom, não recebe adoração.
Você está se relacionando com um anjo onde você está adorando ele, fuja, que esse anjo não é de Deus. Amém? Então anjo não é para ser adorado, anjo não é para ser, celebrado, anjo é para trabalhar para você. Oh glória! O anjo é o teu servo. Sabe por que ele é teu servo? Porque você é o rei. Amém? Você é rei, amém? Cadê os reis do reino de Deus aqui? Todo rei tem servos. E os anjos são os servos do reino de Deus. Estão a teu serviço. Eles estão para te ministrar. Eles estão para trabalhar para você. Eles estão para ajudar você. Certa vez, no ministério que a gente trabalhou, as pessoas começaram a ver muito anjo. Tinha anjo na igreja, tinha anjo na sala de oração, tinha anjo voando por todo lugar, em cima do povo, em cima do altar, né? Tinha anjo para todo lado, né? Subindo e descendo. E os anjos estavam lá. E naquela época, eu comecei a perguntar para Deus, o que esses anjos estão fazendo aqui? Por quê? Por falta de conhecimento, a igreja estava vislumbrada pelos anjos. E tinha gente adorando o anjo. Oh, anjo. E tinha muito anjo mesmo. Até que um dia, nós tínhamos uma reunião de oração, uma sala de oração, um encontro de oração, e duas irmãs muito fervorosas, elas estavam orando. E de repente um anjo entrou naquele lugar. E o anjo se apresentou a elas, entregou uma palavra profética a elas, elas anotaram. Os anjos que têm, né, essa palavra ainda escrita. E aquelas irmãs entraram como se fosse num êxtase. Elas caíram, elas não aguentaram o tamanho da experiência. E aquilo me chamou a atenção, falei, meu Deus, os anjos estão aí, de fato. E era perceptível os anjos, o serviço dos anjos naquele lugar. E nós orávamos muito nos montes. E numa dessas, subimos um monte, um grupo de pessoas, uma média de umas 50 ou mais pessoas estavam orando, e todo mundo, ó um anjo aqui, ó um anjo lá, olha o anjo, e eu ali, né, Jesus amado, né, e agora? E de repente eu, conversando com Deus, não estava me incomodando aquilo, e o Espírito Santo começou a me falar para mim, olha, eles estão aqui, eu estou enviando eles. Eu estou aqui, eles vieram aqui para receber um comando. Eles querem entrar em guerra nessa cidade. Eles querem batalhar aqui. Vocês não estão orando? Eles vieram ao clamor de vocês. E nisso eu entendi. Eu chamei todo o povo na oração, estava aquele fervo, né? O povo gritando, todos assustados, outros impactados com os anjos que estavam vendo. Eu chamei o povo, expliquei para eles tudo que Deus estava falando. E eu disse para eles, vamos chamar os anjos. E vamos colocá-los enfileirados. E querido, de repente a igreja, os anjos começaram a ficar em filas. Fizeram fila, como se fosse um exército, um do ladinho do outro. E eu estava aqui falando com eles, igual estou falando com você, e atrás de mim os anjos se pondo. E o povo, olha lá, estamos aqui, e todo mundo vê. Todo mundo não, mas a maioria das pessoas estavam vendo os anjos. E de repente eu falei assim, agora vamos dar ordem para esses anjos. E aí nós falamos, anjo, vai ali, vai lá, vai naquele lugar, vai naquele prostíbulo, vai naquele lugar de traficantes, vai naquele lugar, vai na prefeitura, vai. E começamos a dar ordem, e à medida que nós íamos dando ordem, os anjos se levantavam. E eles iam para aqueles lugares, cumprindo o comando da igreja. Querido, naquela noite, oramos, foi tremenda experiência, fantástico. Entendemos o ministério dos anjos naquela noite. Na manhã seguinte, um rebuliço na cidade. Num dos lugares que nós mandamos os anjos, que era um lugar de distribuição de drogas, violentíssimo, naquela noite, naquela madrugada, os dois traficantes se desentenderam, entraram em guerra e um matou o outro. E aquele lugar, que era lugar de tráfico de drogas, distribuição de drogas, fechou e não havia mais. Coincidentemente, horas antes, nós tínhamos dito, anjo, vai lá e destrua aquele lugar. Acabe com aquele lugar. Não queria que ele matasse, né?
Fui eu o culpado. Vocês estão aí, igreja? Aperta o cinto, tem mais. Querido, o ministério dos anjos é fantástico. Porém, a igreja, ela vive apática a isso. A igreja, ela não dá atenção e ela não faz uso. Você quer ver? Vamos para uma maratona bíblica agora, ok? Vamos lá. Não vai dar tempo de ler todos os textos, mas eu quero citar de Gênesis ao Apocalipse, aonde os anjos estão. Certo? E você vai observar que anjo na Bíblia é muito comum. É do dia a dia. Anjo na Bíblia não era um ser extraordinário. Anjo na Bíblia não era um evento. Mas anjo, de acordo com a narrativa bíblica, era o dia a dia. Era do dia a dia, era comum. Eles se relacionavam, eles comiam com os anjos, eles conversavam com os anjos, eles lutavam com os anjos. Uau! No jardim do Éden, começa tudo ali. Quando Deus tira Adão do jardim e Eva, Ele dá ordem para os anjos para guardar o jardim. E ali nós vemos a primeira citação de anjo no início da criação. Lá no Éden, os anjos agora são guardiões do jardim. E Adão e Eva, quando queriam se aproximar do jardim, eles falavam: ô anjo, por favor, deixa eu entrar. Não, não posso, tenho ordem para não deixar vocês entrar. Havia um relacionamento, havia uma familiaridade em relação aos anjos. Quando você pega a história de Abraão, por exemplo, o nascimento de Isaque foi anunciado pelos anjos. Abraão estava lá em pleno calor do dia, provavelmente ao meio-dia. Abraão estava sentado embaixo de uma árvore e de repente vem três homens, e passam pela casa de Abraão, sentam, e Abraão: espera aí que eu vou assar um cabrito para você. Querido, se anjo come ou não, eu não vou entrar nessas questões, ok? Isso é um assunto teológico profundo demais, tá? Mas a Bíblia diz que Abraão mandou fazer uma janta, um almoço especial para aqueles três homens de Deus, que nós entendemos que são os anjos, porque a Bíblia diz que são os anjos. Depois você pode acompanhar, está no livro de Gênesis, a partir do capítulo 19. E a Bíblia diz que aqueles anjos ficam ali, conversam com Abraão, conversam com Sara, e eles tinham um destino, eles estavam indo para Sodoma e Gomorra. Quando eles chegam em Sodoma, eles vão à casa de Ló. E olha só, queridos, preste atenção como era a relação da humanidade com os anjos naquela época. Era tão forte a relação que os anjos caminhavam no meio da cidade. E todos sabiam que eram anjos. Os habitantes de Sodoma eram tão depravados, eram tão pervertidos, estavam tão debaixo de maldição, que eles até desejavam os anjos. A expressão sexo com os anjos nasceu em Sodoma e Gomorra. E você conhece a história. Os anjos vão para a casa de Ló, dormem na casa de Ló, retiram Ló e suas filhas de Sodoma, e quando eles estão protegidos, vem o juízo. Os anjos são os agentes de destruição de Sodoma e Gomorra, a serviço dos santos. Enquanto os anjos estavam em Sodoma e Gomorra, Abraão está orando, Abraão está intercedendo, porque Abraão está falando: Deus, salva Sodoma. E a única maneira de salvar Sodoma é se tivesse um justo sequer. E os anjos estavam lá para destruir. Tinham falado para Abraão: nós vamos para destruir. Então você vai encontrar o ministério dos anjos. Você vai ver os anjos na escolha, na ajuda de escolher a esposa para Isaque. Anjo interfere nas suas orações e nos seus desejos. Eles ajudam você a alcançar o objetivo. Amém? Meu irmão, os anjos levam você, os anjos trazem negócios, os anjos trazem os teus pedidos, os anjos trazem as tuas respostas. Aprenda a usar os anjos. Você vai ver Jacó, tem experiência com um anjo muito forte, quando Jacó é escravo de Labão por 7 anos e depois mais 7. A Bíblia diz que enquanto Labão estava explorando Jacó, o anjo do Senhor era o auxiliar e o conselheiro de Jacó. Jacó prosperava, sabe por quê? Porque o anjo dizia: olha só, Jacó, é o seguinte, pega essas ovelhinhas, faz um ato profético, cruza as varinhas, e quando elas olharem para as varinhas cruzadas, elas serão malhadas. Querido, e Jacó ficou riquíssimo, que provocou inveja de todo mundo, e foi enriquecido pelo quê? Pelo conselho do anjo.
Pastor, eu não consigo fazer negócio, eu não consigo prosperar. Meu irmão, a Bíblia diz que o teu anjo está ao teu redor. Conversa com ele, se relacione com ele. Uau! Olha aí. Eu conheço alguns homens de Deus, profetas. Perto, senta aí, meu irmão. Falei, né? Você talvez nunca ouviu essa mensagem. Você nunca ouviu alguém pregar sobre isso. E olha, fica frio, não é heresia. Tá? É a relação, é o ministério dos anjos na Bíblia. Eu conheço muitos homens de Deus que eles têm um anjo deles. E eles dão nome para os anjos deles. E eles se relacionam com os anjos deles. Você tem um anjo. O catolicismo, ele deu um nome para esse anjo, o famoso anjo da guarda. Você que é católico sabe o que eu digo, né? Você fazer oração pelo anjinho guardador, o santo anjo protetor, né? Quando você fizer a oraçãozinha do anjo da guarda, aí, ó, viu? É. Porém, o erro da Igreja Católica, ela fez do anjinho, ok? E é um anjinho mesmo, né? Porque é aquela figurinha bochechudinha, coisa mais linda, com aquela bundinha fofinha, aquelas asinhas, coisinha mais linda. Quando não, um cupidinho, né? Com aquela flechinha apontando, né? Com aquela bundinha rosadinha, tudo, os olhinhos azuis. E aí a gente olha para o anjinho e a gente não tem noção, querido, não existe esse anjinho. Esse anjinho é esotérico, esse anjinho é endemoniado, esse anjinho é fraco, esse anjinho não é teu servo, esse anjinho é o teu engano. Porque o anjo que Deus te deu é um guerreiro valente que tudo pode. Ei, se relacione com ele. Jacó se relacionou com o anjo. Nós sabemos que Jacó lutou por esse anjo. Ele entrou num combate com esse anjo dizendo, você tem que mudar a minha vida. Você tem que me abençoar, você tem que revelar os segredos. E o anjo dá um novo nome para Jacó. Uau! Aleluia! Moisés, grande líder de Israel, quanta experiência com o anjo Moisés teve. Estevão, o diácono do Novo Testamento, ele diz que aquela sarça que estava ardendo era um anjo que estava na sarça. Por isso que Moisés viu o anjo, a sarça pegando fogo, e ele viu que a sarça não era bem uma sarça, mas ele viu que era um anjo que tinha lá. Paulo diz que a lei que foi dada no Monte Sinai, foi dada por anjos. Foram os anjos que estiveram com Moisés no monte. Moisés conversava com os anjos. Escreva aí, Moisés, o 10º mandamento. Vai devagar, que eu não sei escrever muito bem. E o anjo ia citando para ele. O apóstolo Paulo diz isso. Os anjos no ministério dos homens de Deus. Nós vemos os anjos na libertação de Israel. Quando estavam para atravessar o Mar Vermelho, o exército de Faraó vindo para destruir Israel, a Bíblia diz que o anjo que estava na frente correu para trás e foi lá confundir Faraó e todo o seu exército. Meu irmão, o anjo de Deus está ao teu redor para destruir os inimigos que se levantam contra você. Você fica lutando com o demônio, você fica aí se perdendo tempo com o demônio, meu irmão, vai dormir e fala, anjo, destrói esse demônio. Ai, rapaz. Amém? Você tem um anjo. Você tem um anjo. O teu anjo está muito gordo, porque você não está dando trabalho para ele. Põe ele para trabalhar, meu irmão. Põe ele para te guardar. Põe ele para te livrar. Não sei quanto sabe, mas a Rosângela sofreu um acidente esses dias. Capotou o carro dela. A mulher não é fraca não, hein? Você quer o quê? Pouca coisa, minha mãe? Vai. Capotou o carro. Querido, não saiu uma gota de sangue dela. O carro deu PT, o carro foi destruído. E testemunhas viram, testemunhas oculares, viram que enquanto o carro estava virando, eles viram 2 pessoas dentro do carro. Tanto que a hora que o carro parou, eles saíram correndo, socorreram a Rosângela e foram procurar o segundo corpo, porque não estava dentro do carro, e pensaram, as portas todas abriram, foi lançado para fora. E querido, e a forma como ocorreu o acidente, a Rosângela ficou
imobilizada dentro do carro, porque afundou as colunas do carro. Se ela fizesse qualquer movimento, ela ia bater a cabeça, ou ia cortar, ou poderia ser fatal. Mas, pela forma do acidente, ela ficou imobilizada. E sabe quem foi essa segunda pessoa que eles viram dentro do carro? O anjo segurando a Rosângela. Vai lá, dá trabalho pro teu anjo. Não capote o carro, né? Mas só ele vai trabalhar. Vocês estão entendendo, igreja? Vamos avançar, tem muita coisa ainda. Moisés, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu não vou contigo, eu vou mandar meu anjo. Mas ele falou: eu não quero o anjo não, Deus, eu quero a tua presença. O anjo eu já estou acostumado com ele. Muita gente tem uma teologia sobre o anjo do Senhor no Velho Testamento. Querido, esse anjo do Senhor é uma questão teológica. Alguns dizem é Jesus, outros não sabem dizer quem é. Mas quando a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: eu vou mandar um anjo, é aquela menção que dá para entender que é o anjo do Senhor, certo? É o anjo do Senhor, mas aquele anjo do Senhor, se ele fosse Deus, Moisés ia ficar feliz. Concordam comigo? Mas Moisés diz: eu não quero esse anjinho aqui, eu quero o Senhor. E foi a condição que Moisés fez. Moisés já estava tão íntimo com o anjo, Moisés tinha uma relação tão dinâmica com os anjos, que ele tinha liberdade de dizer: não, anjo, eu te conheço, você é bom, mas eu prefiro Deus. Para embate que nós vamos ter, eu quero a presença de Deus. Moisés sabendo diferenciar Deus dos anjos. Existe um teólogo contemporâneo chamado Russell Shedd. Os mais antigos já ouviram, já falaram, já leram sobre Russell Shedd. Um homem de Deus. E Russell Shedd, ele trabalha sobre o ministério dos anjos. E ele diz que todo milagre que acontece, a unção que vem quando você cai no chão. Ele diz que quando você recebe um toque, você sente um toque. Ele diz: são os anjos de Deus que estão tocando você durante a celebração, durante o culto. Então, enquanto nós estamos cultuando, os anjos estão por aqui, tocando você, trazendo respostas, curando, abençoando. Meu irmão, deixa os anjos fluírem nesse lugar. Grandes batalhas, grandes moveres. Querido, Josué tem uma experiência com o anjo. Só para você entender quem é o anjo, Josué capítulo 5, por favor, versículo 13. Josué está indo para conquistar a terra prometida, e ele está temeroso. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou é por nossos inimigos? Quem que Josué viu ali? Josué viu um guerreiro. Josué viu um guerreiro. Versículo: nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Quando Josué olhou, Josué não viu um bochechudinho, rosadinho. Concorda comigo? Ele viu um valente. Ele ficou com medo. Ele ficou na dúvida: esse cara é amigo ou inimigo? E aí ele se apresenta: eu sou um anjo, comandante do exército. Então Josué prostrou-se o rosto em terra em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Depois você vai ver o anjo mandando ele ficar em pé e etc. Você percebe? Anjos são guerreiros. O Fabiano, uma vez, Fabiano Lisboa, teve uma experiência que ele viu um anjo, e eles estavam num vale, e eles estavam orando na madrugada, fazendo uma vigília, e ele viu o anjo, e o anjo, segundo ele, esse anjo dava passos, e haviam montanhas. O anjo dava um passo num pico do monte, e o outro passo ele atingiu o outro pico do monte. Diz que era gigante o anjo que estava lá. Esses são os anjos. São gigantes, são guerreiros, são valentes, eles estão ao teu redor agora. Amém? Dá um oi pro teu anjo aí. Gideão, que diremos de Gideão? Teve grandes experiências com o anjo. Os pais de Sansão viram o anjo, falaram com o anjo anunciou o nascimento de Sansão. Elias, a Bíblia diz que quando Elias estava na caverna, o anjo foi lá e levou comida para ele. Ei, meu irmão, pode imaginar a cena, o anjo entrando com uma bandeja cheia de carne e pão, e diz: Elias, levanta e come. E Elias fala com o anjo como se fosse algo mais comum.
O nosso problema é que se um anjo aparecer aqui agora, meu irmão, vira um rebuliço. Qual anjo? Um sai correndo, outros desmaiam, outros se prostram para adorá-lo. Mas, meu irmão, essa palavra é uma palavra de ensino. E eu quero que você aprenda a se relacionar com o anjo. O anjo não é para você adorá-lo, o anjo não é para você temê-lo, mas o anjo está aqui para receber comando em nome de Jesus. Manda teu anjo guardar teus filhos. Vocês estão saindo, você não sabe para onde vai? Diz, anjo, vai comigo. Vai. Você não está habituado a isso? Querido, comece a se habituar. Comece a conversar, comece a dar comando. Querido, nós vemos no livro de Jó a dinâmica dos anjos. Os anjos se reunindo na presença de Deus, e Jó narra isso. E para Jó, isso era uma visão, isso era comum. E Jó é o livro mais antigo que nós temos. O profeta Isaías, no livro de Isaías, a experiência que Isaías tem, ele tem uma visão, e ele viu o céu aberto, ele viu o trono de Deus cercado de anjo, e de repente ele viu um anjo saindo do trono de Deus, vindo com uma brasa e tocando na boca dele, e fala com ele. Olha que experiência esse homem teve com o anjo. Nós vemos as guerras de Israel nem sequer levantando uma espada, mas o anjo do Senhor indo e destruindo todos os inimigos de Israel. É comum na história. O que diremos de Daniel? Tanta experiência com o anjo tem no livro de Daniel. Os 3 garotos na fornalha, e tinha um anjo lá dentro comigo, que não deixou sapecar um pelinho do braço sequer. Um anjo mais forte que a chama ardente da fornalha. Pode imaginar isso? Daniel, quando entra na cova dos leões, Daniel diz, o anjo do Senhor segurou a boca dos leões. Pode imaginar os leõezinhos lá? E o anjo, fica tranquilo, Daniel, eu seguro essa. Querido, para Daniel dizer que tinha um anjo fechando a boca dos leões, é porque ele viu o anjo, e o anjo estava lá. Sim ou não? Precisamos crer nessa doutrina. Quando você estuda teologia sistemática, é uma das colunas da teologia, você tem uma matéria chamada angiologia, que é a doutrina dos anjos. Os teólogos frios, intelectuais, muitos deles incrédulos, eles reconhecem o ministério dos anjos. E você, homem e mulher do avivamento, está na hora de você experimentar os ministérios dos anjos na sua vida. Amém? Meu irmão, você vai trabalhar menos, você vai se preocupar menos, você vai ter menos combates quando você experimentar o ministério dos anjos. O livro de Zacarias, o profeta Zacarias, ele está cheio de anjos. É mencionado o ministério dos anjos em todo o tempo no livro de Zacarias. Ah, pastor, isso é Velho Testamento, o povo era mais místico, o povo era mais esquisito. E o Novo Testamento? Meu irmão, o Novo Testamento nem se fale. Quanto anjo tem no Novo Testamento? O Novo Testamento começa com o pai de João Batista, sacerdote Zacarias, entrando no Santo dos Santos, e quando ele entra tem um anjo esperando ele lá. E o anjo conversa com Zacarias. Olá, seu Zacarias, tudo bem? Opa, tudo bem? Eu venho dizer que a tua esposa vai ficar grávida. O anjo falando com Zacarias. E sabe de uma coisa? Todo mundo sabia que Zacarias estava lá, demorou-se, porque o anjo estava falando com ele. E ninguém se assustou, e ninguém se escandalizou. Depois do ministério de Jesus, quantos anjos temos no ministério de Jesus? Amém? Você vai ver os anjos anunciando o nascimento, você vai ver os anjos levando Jesus para o Egito, você vai ver os anjos cuidando de Jesus no deserto, você vai ver os anjos cuidando de Jesus no túmulo, você vai ver os anjos guardando Jesus, falando com os discípulos sobre a ressurreição, você vai ver os anjos levando Jesus para o céu, tudo isso no ministério de Jesus. Amém? Os anjos estão aí, estão a teu serviço, para te guardar, para te livrar, para te servir. Eu quero despertar em você, meu irmão, um conhecimento
para que você possa desfrutar mais, para que você possa viver ainda mais a vida abundante. Na igreja, na vida da igreja, nós vamos ver os anjos do Senhor. Veja Atos capítulo 5, eu já vou terminar. Atos capítulo 5, o versículo 19 diz assim: mas durante a noite, o quê? O quê? Anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Isso aqui está falando de Pedro e Silas na prisão. Estava na cadeia. E o anjo entra dentro da cadeia. Tira eles de dentro da cadeia. Olha aqui para mim. Vamos ver mais um texto. Atos capítulo 12, versículo 9. E saindo Pedro, o seguiu. Vamos ver o versículo 8, por favor. Consegue? O anjo lhe disse, Pedro estava preso. Aí o anjo vai visitar Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E o que Pedro fez? Está amarrado, sai daqui em nome de Jesus. Morreu de medo, socorro, carcereiro. Não, Pedro conversa com o anjo normalmente. Simplicidade. E Pedro assim o fez e disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me, versículo 9. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real e que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Vamos lá, pode ir passando. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Uau! Abra-te. Abria. E olha que não existia portão eletrônico naquela época. Ele se abriu por si mesmo. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente, o anjo deixou. Continua o texto. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Olha que tremendo. Vamos continuar o versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Versículo 13. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Versículo 14, vai passando. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está aqui. Em vez de ela abrir a porta para Pedro, ela ficou tão eufórica, que sai correndo chamar o povo. Versículo 15. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, mulher. O povo estava orando para Deus livrar Pedro, e daí Deus livra, e eles falam, não é verdade. Isso é incredulidade, né, meu irmão? Mas vamos lá. Você está fora de si, mulher, você está louco? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Uau! De alguma forma, meu irmão, de alguma forma, o anjo pega características sua, ou você pega características do anjo. Porque a igreja, ela dizia, se tem voz de Pedro, se parece com Pedro, e Pedro está preso, então é o anjo de Pedro. Muitos de vocês estão aqui, depois de culto, já me procuraram, falando, pastor, enquanto você estava pregando, tinha um anjo se movimentando junto com você. Vários de vocês já viram esse anjo. E você precisa entender o seguinte, ou o anjo tem características suas, de tanto caminhar com você, ou você passa a ter características do anjo. Aqui nós não sabemos quem é quem aqui, mas nós sabemos o seguinte, a igreja, ela sabia que tinha um anjo. E que um e o outro se pareciam. Amém? Querido, você pode ter características do teu anjo, e o teu anjo pode ter características suas. É muito nó na tua cabeça? Tem um anjo dentro ao teu redor, dentro da tua casa, dentro do teu carro, na tua empresa, no teu ir, no teu vir. Meu irmão, trabalhe com os anjos, dê liberdade. Querido, a Bíblia diz que Filipe, ele estava lá no avivamento em Samaria, o anjo disse para ele, vai lá para o deserto. Um anjo orienta, o anjo de Filipe diz, vamos lá para o deserto. Temos Cornélio, e o anjo de Deus vai e visita ele. Herodes não deu glória a Deus e o anjo matou Herodes.
quando nós chegamos no Apocalipse, que diremos, pois, do ministério dos anjos no Apocalipse? O Apocalipse está recheado do ministério dos anjos. E para encerrar agora, nas cartas às igrejas do Apocalipse, João se refere ao anjo da igreja de tal lugar, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Esmirna, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja. Muita gente fala que esse anjo é o pastor. Tá certo, tem o carinha de anjo, mas não cheguei a esse nível não, né? Não está falando de pastor. É que a igreja de cada época, ela tem um anjo com a forma de príncipe para direcionar essa igreja. Querido, tem um anjo para trabalhar para você. Tem um anjo para te ensinar você a ganhar mais dinheiro. Tem um anjo para ensinar você a fazer menos força. Tem um anjo para livrar você. Tem um anjo que é guarda-costa. Tem um anjo que é protetor. Tem um anjo que está aí. Estivemos aqui com o Paulo Canuto. Quantos lembram do pastor Paulo Canuto, ele ministrando? Meu irmão, esse homem tem um relacionamento com um anjo que ele já deu até nome para os anjos dele. Ele tem 2 anjos. Um chama Tocha e outro Azulão. Sugestão de nome, né? E você vai ver que algumas vezes ele mencionou no púlpito aqui, o Tocha está saltando de alegria. Pessoas que por causa de um ensinamento, decidiram ter um relacionamento com seus anjos. E nessa noite, eu não quero que você tenha medo, não quero que você fique incomodado, mas que você cresça nesse mistério, e que você deixe os anjos trabalhar por você. A tua casa será mais protegida. Amém? Querido, eu não tenho tempo aqui para contar quantas vezes os anjos me livraram, quantas vezes eu tive a intervenção de anjos na minha vida, e eu decidi, depois de algum tempo, eu quero me relacionar melhor com o meu anjo. Eu estou dando nome para o meu também, né? E vamos dar nome para o teu anjo, se relacione com ele. Porque você está maluco, né? Pronto, agora ferrou tudo. Estou louco, meu pastor. Querido, se o anjo era igual a Pedro, ou Pedro era igual a anjo, querido, está na hora de nós nos relacionarmos com os anjos de Deus. Amém? Tem anjo voando por todo lugar aqui. Aleluia. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra? Querido, eu sei que não é uma palavra que você ouve todos os dias. Eu sei que é uma palavra que vai gerar muita discussão. Mas eu queria que você injetasse fé nessa palavra. Eu não falei nada por mim mesmo, tudo que eu falei foi citando experiências e relatos bíblicos. E se homens de Deus, no Antigo Testamento, tiveram tanta intervenção divina através dos anjos, se os homens de Deus no Novo Testamento, debaixo do sangue de Jesus, continuaram tendo essa ministração, se os anjos de Deus estão nas profecias do fim dos dias, eu quero um anjo ao meu serviço também. Amém? Eu quero dizer para você que tem anjo aqui cuidando de você. Põe anjo guardando o teu carro, põe anjos guardando o teu ir e vir. Fale com o teu anjo, se relacione com ele. Vão chamar você de maluco, mas já te chamo de maluco mesmo. Uma coisinha a mais não faz mal para ninguém. Vamos deixar que os anjos nos sirvam mais e melhor, amém? Querido, vai para casa e deixe o ministério dos anjos entrar em ação. Ministério dos anjos. Ministério dos anjos. A minha mãe uma vez perdeu um objeto muito valioso dela e muito importante. Foi numa viagem, esqueceu em cima de uma mesa de um restaurante. Esse objeto era o óculos, um óculos com uma lente especial, e ela não enxergava mais nada, né? E voltou para casa preocupada, porque era muito cara aquela lente, uma lente importada na época, e ela ficou preocupada, eu quero meu óculos. E ela, na sua imaturidade, ou talvez na sua ignorância, ela pediu para que o anjo trouxesse o óculos. E querido, no outro dia, de uma certa forma, o óculos apareceu para ela novamente. O anjo foi lá naquele restaurante, não sei como, pegou o óculos e trouxe de volta para a minha mãe. Porque os anjos estão aí para te servir. Amém? E se você vê na cultura das nações, você vê nas tradições dos povos antigos,
eles tinham um relacionamento com o anjo muito forte. O catolicismo e o espiritismo deturpou isso. Agora, nós acreditamos tão forte na intervenção de demônios, não é verdade? Dizem, tem um demônio aqui, tem um demônio ali, tem demônio aqui, e a gente fala com os demônios, mandando eles saírem, a gente tem autoridade para dar ordem a demônios. E demônios são anjos caídos. Então, se você crê que existe demônios, irmão, eu te desafio, como é que você crê que tem anjos de Deus também? Amém? E são muito mais fortes, muito mais poderosos. A Bíblia diz que eles são labaredas de fogo, eles são tochas de fogo, eles têm espadas de fogo, eles têm línguas de fogo, eles têm o poder de Deus ao teu favor. Amém? Que Deus te abençoe e que você receba o ministério dos anjos. Eu ativo o serviço dos anjos na sua vida, na sua casa, nos teus empreendimentos, no teu negócio. Igreja do Avivamento, é tempo do ministério dos anjos a teu serviço, é tempo da intervenção de anjos na tua vida, nessa casa, nessa regional. Nós ordenamos aos anjos que vão na batalha, que vão contra os nossos inimigos. Damos ordem aos anjos em nome de Jesus, que cale a voz dos inimigos, que amarre os inimigos, que destrua a força inimiga, em nome de Jesus. Convidamos o ministério dos anjos. Anjos, fluam nesse lugar, tragam cura, tragam toques, tragam orientações, tragam proteção. Está aí, anjos de Deus, sirvam o povo de Deus, sirvam a igreja do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Vamos encerrar com uma oração com a família, liberando o poder de Deus sobre a sua casa, sobre seus filhos. Aqui no Avivamento nós desejamos ver a glória de Deus fluindo sobre toda a tua casa, você, seus filhos, os filhos dos seus filhos, amém? Senhor, graças te damos pela família. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus da família. O Senhor é o Deus que cuidou e cuida da família. Senhor, nós queremos estender as mãos e declarar a paz do Senhor sobre os lares. Tua palavra fala que os dias seriam dias de os pais se converterem aos filhos e os filhos se converterem aos pais. Declaramos que essa é uma palavra real na vida das famílias dessa igreja. Deus, repreendemos toda ação maligna de rebeldia, de separação, de distanciamento. Chamamos a existência a paz nos lares, força nos lares, prosperidade nos lares, a alegria do Senhor nos lares, o ministério dos anjos dentro dos lares, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Você e a tua casa sirvam ao Senhor todos os dias da sua vida, amém, aleluia, glória a Deus.